Na nossa última aula, a gente aprendeu a construir layouts em HTML e CSS utilizando as propriedades float e position. E nessa aula a gente vai conhecer uma outra maneira também de se construir layouts, que é por meio do grid layout. O grid layout ele é bem semelhante à criação de tabelas, né? Pois a gente se baseia em linhas e colunas. Então essa é uma estrutura bidimensional, né? Ele trabalha em duas dimensões. Basicamente, a gente consegue construir esse layout com base em um template, usando linhas e colunas, ou até mesmo, né, um template geral, que é chamado de template area. Para nossa aula prática, né, a gente vai utilizar um layout semelhante das aulas passadas. Então eu vou criar um layout novo, né, porque a ideia do grid layout é se fazer um grid mesmo, né, uma coleção de linhas e colunas, e para isso eu vou usar um layout semelhante a esse que a gente usou na aula passada. Vou duplicar ele aqui, só para remover uns elementos e não ficar tão poluído, né? Esses elementos que eu removi são elementos que não compõem exatamente o layout, né? Então, para mostrar o grid layout de uma maneira mais interessante, é legal a gente focar mais na estrutura do site. Não que ele seja utilizado só para isso, mas é o que ele tem de mais interessante. Então a gente vai construir, né, usando um layout parecido com esse, com um banner, um menu lateral, uma parte principal aqui no meio para o conteúdo, um aside e um rodapé. Tá? Para isso a gente, como esse layout aqui ele é bem parecido com o que a gente utilizou na aula de Float, fazendo os layouts com Float, eu vou usar aquele mesmo código, só fazer algumas alterações. Então, quem não viu, né, a aula do Float ou do Position, dá uma olhadinha lá. Caso você não tenha os códigos também, é só pausar aqui no momento em que eu abrir o código e estiver explicando e reproduzir. Bom, então eu tenho uma cópia aqui da pastinha do projeto do Float. Eu vou renomear ela, né, para Grid, ou Grid Layout, e vou abrir ela com o Sublime. Então, algumas coisas a gente vai manter, outras não. Aqui no HTML, a gente mantém quase que tudo. A única coisa que eu vou retirar é esse texto aqui do meio, tá? Então, a gente vai continuar tendo lá um header, um nav, um main, um aside e um footer. E uma section, né, que engloba todos os meus elementos. Então, basicamente, o que a gente tem no HTML é isso. Se você não tem esse código, né, pausa o vídeo um pouquinho aí e reproduz ele, tá bom? Lá no CSS, a gente já tem mais coisas, porém a gente não vai usar tudo isso, né? Basicamente, só para relembrar, o que a gente tem aqui de diferente são os float left, né, que faz aquelas três caixas do meio ficarem centralizadas, né? Então, essa e essa. E o clear both aqui no final para fazer com que o rodapé não esconda atrás das caixas que estavam flutuando. Para essa aula, né, a gente vai precisar de pouquíssimas coisas. A gente precisa de ter o header, nav, main, aside, footer. É interessante que a gente tenha uma corzinha de fundo para ver onde esse elemento está, né? Mas a altura, largura e o próprio estilo a gente vai fazer usando o grid layout, tá? Então a gente pode remover todos esses elementos aqui e deixar só a cor de fundo mesmo, tá? Se bem que quando a gente remove, né, tudo, o tamanho, a altura e largura, a gente acaba perdendo um pouco a noção de onde isso se encontra na nossa página, né? Porque a partir do momento que ele não tem nada de altura e largura, ele some para a gente. Mas dá para a gente continuar a partir desse código aqui, tá? Se eu abrir isso aqui com o HTML, né, com o navegador, a gente não vai ver nada, como eu disse, né? Apesar de ter as cores aqui de fundo, opa, eu não consigo visualizar. Eu vou colocar aqui uma altura fixa de 100 pixels para todos eles, só para a gente enxergar esses elementos na nossa página, tá? Vou colocar aqui em cima, depois a gente vai até tirar isso aqui, porque a gente vai fazer algo um pouco mais dinâmico usando o grid layout. Então, só para vocês enxergarem os elementos. Então, naquela mesma cor, né, que a gente tem no Figma, começando de um cinza mais escuro, que é o primeiro aqui, um cinza mais claro, um branco e um cinza mediano, né,
cinza claro, branco e o mediano, e o mais escuro lá no final, que é o rodapé. Então, quando a gente trabalha com HTML, a estrutura nossa é essa, linear, um elemento embaixo do outro, né? Com o float a gente fez, né, os elementos centrais aqui flutuarem lado a lado, tem desse efeito, e com o position, né, que foi na última aula, também a gente conseguiu colocar alguns outros elementos compondo o layout, complementando o layout, e, né, no caso aqui dessa elipse, a gente deixou ela fixa, esse elemento foi posicionado dentro de um outro elemento, esse menu aqui a gente fez ele móvel até a página rolar aqui em cima, e nesse momento ele parava, né, ele ficava fixo também. Então, bastante coisa interessante. Quem não viu nessa aula de Position, é bem interessante dar uma olhadinha nela também. Mas vamos voltar aqui para o Grid Layout. Bom, então eu preciso fazer alguma coisa nesse esquema aqui, né, algo semelhante a essa estrutura. E como eu disse, esse é um elemento bidimensional e basicamente ele se baseia em colunas, em tabelas. Então eu preciso saber mais ou menos, tentar identificar como seria essa tabela aqui. Se a gente analisar bem, ó, eu tenho aqui uma coluna, duas colunas e três colunas. Embora esse elemento esteja ocupando, né, toda essa área, ele está ocupando também três colunas, tá? E a gente tem também três linhas. Uma linha, duas linhas, três linhas. Basicamente o que a gente tem aqui é uma tabela de 3 por 3, tá? Bom, como que fica isso lá no nosso CSS? Primeiro, a configuração principal é aqui na nossa section, na nossa seção, né? Esse section aqui é uma tag que envolve todas as outras tags. Então aqui a gente coloca mais ou menos como é que vai ser o comportamento dos elementos que estão dentro dela. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é um display e dizer como é que a gente vai dispor, né? Deixar esses elementos visíveis na tela. No caso aqui, é por meio do grid. Tá? Então, esse é o primeiro comando que a gente precisa ter para dizer que eu vou usar o grid layout. Na sequência, a gente vai criar as colunas e dentro de cada coluna as linhas, bem parecido com o que a gente fazia lá em tabela, né? Então aqui eu vou colocar agora o meu grid template column, tá? Grid template columns, e aí eu vou dizer quantas colunas eu quero nessa minha página. Como a gente viu aqui, eu tenho 3 colunas. Então eu vou colocar aqui 3 elementos que representam cada uma das colunas. No caso aqui, tem uma maneira da gente fazer que é a seguinte: a gente pode colocar aqui um FR, um FR, um FR. O que eu estou dizendo aqui por meio do código? Que eu estou criando 3 frações da minha página, tá? Todas elas com o mesmo peso. Cada elas vai ter, né, vamos pensar em dividir a página em 3 e cada uma tem um pedaço. Tá? Eu poderia dizer, por exemplo, que eu quero que aqui tenha 2 tantos dessa página, aqui um. Então esse aqui apareceria com o tamanho de 2 desses aqui, por exemplo. Quando a gente visualizar esse código vai ficar um pouco mais fácil de entender. Do mesmo jeito, eu vou criar o meu grid template rows, né, para as minhas linhas. Então eu disse, né, como é que vai ser distribuída ali as minhas colunas, e agora eu vou dizer como é que as minhas linhas, né, vão aparecer nessa página. Se a gente analisar aqui no Figma, a gente tem essa linha com uma espessura fina. Essa outra linha aqui, né, ela tem uma espessura bem mais larga, ela ocupa bem mais espaço da minha tela. E essa aqui, bem pouquinho, né, uma pequena parte. Se a gente dividisse isso aqui em 100, a gente teria mais ou menos aí, sei lá, essa aqui é o dobro dessa, né? Aqui teria uns 20, aqui teria uns 10, né? E aqui os 70 que sobra aí para a gente preencher a minha altura. Então é mais ou menos isso que eu digo agora para as minhas linhas, né? Eu vou criar cada uma dessas linhas com mais ou menos aí essa altura da minha tela. Para isso eu posso utilizar, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 20% ali para o meu header. Eu vou utilizar aqui 20 VH, né, que é de View Height.
né? O height aqui de altura e o V de view, né? Que representa ali a minha tela, a minha visualização. Então eu estou dizendo que eu tenho 20 em proporção, né? Para a minha primeira linha, 70 VH para a segunda linha e uns 10, né, restantes aí para o meu rodapé. Fazendo isso aqui, eu já consigo aí criar mais ou menos, né, a estrutura da minha tabela, tá? Da minha grid, quer dizer, né? Eu vou tirar essa linha aqui só para vocês verem o passo a passo de como isso acontece. Então eu criei aqui o display grid e criei as minhas colunas, 3 colunas de tamanho igual. Então vamos ver como é que ficou isso lá no HTML. Aqui ainda estava, né, sem eu fazer as linhas e colunas, simplesmente com os elementos um abaixo do outro. Aqui eu criei 3 colunas. Então, e cada elemento, né, cada item que está dentro da section aparece em uma coluna. Aqui parece que não tem nada, mas é aquele elemento nosso que está branco, né? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, vamos colocar ele amarelo. Vocês vão ver ele aparecer aqui agora. Ah lá, apareceu, tá? Então, daqueles 5 itens nossos, cada um aparece em uma coluna sequencialmente. Não é muito bem isso que eu quero, né? Eu quero ter 3 linhas aqui, né? Que eu tô tendo 2 linhas. Então, eu preciso dizer também que eu tenho aquelas 3 linhas. A princípio não vai mudar muita coisa, né? Então ele colocou uma linha aqui, outra aqui e uma embaixo, tá? Mas ainda os elementos não estão ocupando os espaços, né, que eu gostaria. Para isso a gente precisa agora configurar onde cada um dos elementos vai aparecer, tá? Embora não esteja muito bem visível aqui, mas eu tenho sim 1, 2, 3 colunas e 1, 2, 3 linhas. Só que ele acabou se distribuindo aí da maneira com que ele achava melhor. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. O meu header, tá? Eu preciso dizer aqui aonde eu quero que ele apareça. E a gente tem 2 propriedades, né? Que seria aí, né? O grid column start e o grid column end. Então a gente vai dizer aonde ele começa e onde ele termina. Voltando aqui, né, para a nossa página, a gente tem algumas coordenadas que a gente vai utilizar, tá? Então a gente tem 3 colunas, mas a gente tem, né, que aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3 e aqui é o ponto 4. Então a gente precisa dizer onde esse elemento deve começar e onde ele tem que terminar. Ele começa no ponto 1 e termina só no ponto 4. Então é isso que eu vou dizer aqui. O meu grid column, ele starta em 1, e o meu grid column, ele end, né, finaliza no 4, tá? Então, só de eu fazer isso aqui, o que, que tem que acontecer com o meu header? Ele tem que começar desde aqui e ir até aqui. Com isso, eu já vou colocar o meu header nessa parte aqui do topo, completamente. Pronto, foi isso que aconteceu. Consequentemente, ele empurrou os outros elementos para baixo, né? E o que, que aconteceu com esses outros elementos? Ele colocou esse em uma linha e os próximos, cada um em uma coluna, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Então eu poderia pegar esse trecho de código, jogar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Mas tem uma maneira um pouco mais fácil de fazer isso. Ao invés de eu colocar aqui sempre o start e o end, eu posso utilizar simplesmente a propriedade grid column, tá? E se eu colocar aqui na frente 1/4, eu já estou dizendo isso, né? Eu já estou dizendo que começa no 1 e vai até o 4. Então se a gente salvar e voltar aqui, o meu header, né, ele está indo do 1 até o 4, tá? Eu agora, né, é interessante, apesar, né, de que esses 3 elementos já entraram nas respectivas linhas e colunas, mas é interessante eu forçar, né, para que eles apareçam sempre corretamente. Então, por exemplo, o meu nave, ele vai da 1 até a 2, né? Ele começa aqui, ó, na 1, vai até a 2. O meu elemento main vai da 2 até a 3. E o meu elemento aside vai da 3 até a 4. Então é isso que eu tenho que fazer. O nave vai da 1 até a 2. O meu main vai da 2 até a 3. E o meu aside vai da 3 até a 4.
tá? Se a gente for lá olhar, não vai ter mudado nada ainda, né? Porque eles já estavam encaixados no local correto. E o meu footer, ele ocupa a mesma área, né? Do header, né? Porque ele ocupa da 1 até a 4. Ele ocupa toda a largura, né? Ó, tá vendo que ele apareceu só em uma coluna aqui, né? Então a gente precisa dizer aqui para ele que ele vai, né? E da 1 até a 4. Então se a gente salvar e vir aqui ver, beleza, ele foi da 1 até a 4. A única coisa que ainda está estranha é que esse aqui, esse, eles estão ocupando um espaço pequeno na tela, né? É porque a gente tinha travado aqui para os 100 pixels. Então, se eu tirar aqui, né, limitar todos esses elementos aos seus 100 pixels, isso aqui não precisava, lembra que eu coloquei no começo só para a gente visualizar esses elementos, né? Então, se a gente tirar, o que vai funcionar agora é isso aqui. É que vai ter 20 em proporção o meu header, os outros três aqui vão ter 70 na proporção, e o último, que é o rodapé, vai ter 10. Tá? Então, se a gente salvar aqui e vir visualizar como isso ficou, perfeito, bem parecido, né, com o que a gente queria. A única coisa que ainda não está muito legal é que esse e esse elemento estão iguais. E lá no Figma, né, ó, se a gente observar, esses dois do canto aqui eles são menores e o do meio é maior. Isso é bem simples da gente configurar. Depois de ter distribuído todos os elementos aqui, basta a gente vir aqui e fazer o seguinte, eu não quero que eles tenham 1. Ou seja, que eles ocupem exatamente a mesma área nas três colunas. Eu quero dizer que esse aqui é maior. Eu quero dizer que esse aqui ocupa 3 tantos desse e desse. Então, se a gente ir lá visualizar, beleza, agora esse aqui está ocupando, né? É como se ele tivesse 3 desses pequenininhos aqui dentro. E com isso a gente consegue chegar, né, no layout aí bem parecido com o que a gente configurou aqui no Figma, tá bom? A única coisa que dá para a gente modificar, na verdade é o seguinte, que nem eu disse lá no começo, tem duas maneiras da gente fazer isso. Criando as linhas e colunas meio que na mão, né, que foi o que a gente fez, definir os seus respectivos tamanhos e coloquei aqui, né, na mão, né, onde cada um desses elementos iam se encaixar, ou, né, então tem uma outra opção que é usando o Grid Template Area, tá bom? Desculpa. Quem quiser pode manter esse código, tá? Eu até aconselho vocês aí a salvar esse código, né? E continuar mexendo num outro, porque o que eu vou mostrar agora é uma outra maneira de se fazer a mesma coisa, tá? Então, uma outra opção, né? Quando vocês digitam aqui, por exemplo, grid template, ele dá a opção das linhas e colunas, com os rows, mas ele dá também essa opção aqui de template areas, tá? É uma maneira um pouco mais fácil aí da gente fazer também o layout. Então vamos lá. Como que eu utilizo, né, esse template area? Eu não preciso ficar aqui, ó, colocando, né, para manter o código, tá? Eu vou comentar esses elementos. Então eu vou colocar aqui um comentário em todos esses grid columns aqui, tá? Porque a gente não vai formatar mais usando eles. Eu vou deixar aqui para depois ficar o código atualizado com as duas opções. Então, quando eu utilizo colunas, linhas e colunas, eu posso mostrar por meio do grid column elemento, item a item onde ele deve se encontrar, ou eu posso utilizar uma outra maneira, né, que é a que eu disse agora mesmo, que é o grid template area, tá? Esse aqui é um pouco mais fácil, assim, eu digo que acho que esse é o que utiliza menos códigos. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Como eu tirei todas essas referências aqui, né, ele vai dar uma desconfigurada, né, então tá vendo? Cada um tá aparecendo um local aí totalmente aleatório, né, eu não indiquei onde eles devem aparecer, então eles vão aparecendo na sequência. Mas se a gente analisar aqui, o que eu quero que aconteça? Eu tenho 3 colunas, certo? Na primeira coluna, eu quero que o header apareça ocupando 3 espaços. Então é isso que eu vou dizer aqui. Entre aspas, eu vou colocar, eu quero header, header e header, tá?
E eu preciso indicar que esse header aqui, né, é o meu grid area, chamado header, tá? Então, não é porque esse elemento é um header aqui no HTML, tá? Que ele entende o que eu estou configurando. Eu preciso vir aqui no header e botar um nome. Tanto é que se eu mudar esse nome, ele vai entender. Depois eu posso mostrar para vocês. Então, só de eu fazer isso, né, ele já entendeu. Ele está colocando o header em 3 pedaços, tá? Para a próxima linha aqui, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho o meu nav, eu tenho o meu main e tenho o meu aside, certo? A gente analisa aqui, eles até já estão nessa ordem, não vai mudar nada. E por fim, né, na minha terceira coluna, eu tenho footer, footer e footer, tá? Opa, esqueci de fazer uma coisa, né? Esqueci de dizer aqui quem que é quem, né? Eu esqueci de colocar que aqui é o meu grid area nav. Esqueci de colocar aqui também, né? Que aqui eu tenho o meu grid area main. Aqui eu tenho meu grid area aside. E no último aqui, o grid area, footer. Então agora eu estou dizendo que o footer vai ocupar 3 espaços também. Vamos lá ver, é o único que ainda não estava certo aqui. Perfeito. Então essa é uma outra maneira, né, da gente fazer a construção de um layout utilizando o grid layout. E para simplificar e deixar ainda menos códigos, né, que nem eu falei para vocês, esse header, nav, main não tem nada a ver com os nomes das tags, tá? Isso aqui é um elemento que eu criei aqui, um nome que eu estou dando no CSS e que eu vou utilizar, né, identificando aqui as minhas áreas. Por exemplo, eu poderia dizer que ao invés de header, 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 eu tenho aqui o meu, sei lá, o meu cabeçalho, o meu cabeçalho, o meu cabeçalho. Eu poderia colocar qualquer nome. Por exemplo, aqui eu tenho o meu menu, o meu principal e o meu aside, né? E aqui eu tenho o meu rodapé, rodapé, rodapé. Ele já vai entender? Não, porque eu coloquei esses nomes aqui. Mas se eu disser, né, que aqui o meu header ele vai ser vinculado ao grid area que tem a letrinha C, ele entende que é esse C, C, C. Então, onde tiver C, ele vai ocupar 3 espaços lá no começo. Aqui eu posso dizer que esse elemento chama M, aqui que ele chama P, aqui que ele chama A, né? Seria meu cabeçalho, meu menu, meu principal, o meu aside e aqui o meu rodapé. Isso aqui também funcionaria, tá? Então se a gente analisar aqui, a gente tem bem menos códigos comparados ao que a gente fez lá no começo, tá? E qual das duas maneiras é mais fácil? A que você entender melhor, tá? A que você conseguir elaborar melhor aí o seu layout, tá bom? Só para olhar, a gente comprovar, né? O layout continua do jeito que estava. A única coisa é que esse amarelo aqui não é amarelo, né? Eu vou voltar ele aqui para branco, tá? Então, vamos vir aqui olhar. Beleza, então a gente conseguiu, né? A gente viu uma outra maneira de se construir um layout utilizando um outro elemento, que é o grid layout. A gente viu que tem várias maneiras, né, de construir aí um layout baseado em grid. E eu tentei mostrar basicamente aí as duas opções para vocês. Uma opção é usando as linhas e coluna e indicando onde essas linhas e colunas iniciam e terminam. E a outra maneira é criar um template, uma área de modelo, né, uma área de template, colocar quantos espaços, né, ou quantas células cada elemento vai ocupar e associar esses nomezinhos aqui que a gente colocou ao marcador, né, ao seletor que a gente tem. Beleza? Então, essa é a maneira, né, as duas maneiras aí que tem para a gente construir layouts utilizando o Grid Layout. E numa próxima aula aí eu venho mostrar para vocês
como é que a gente poderia fazer um layout ou alguma composição de layout utilizando o Flexbox. Beleza? Então, até mais, pessoal!